Meus queridos, amados, amadíssimos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu acho que eu trago boas novas, viu? Vocês que sempre falam, Ai, quando que as coisas vão melhorar? Porque não é possível. acho que hoje eu trago boas novas. Hoje a gente vai conversar sobre a lua nova em Câncer, que acontece no dia 25 de junho de 2025, às 7h31 da manhã, horário de Brasília. Tá preparado? Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, terapeuta e professora de astrologia. Se você é novo por aqui, trago sempre conteúdos de astrologia, tanto para aprendizado de astrologia básica, quanto sobre previsões. E hoje a gente vai falar sobre previsões. Hoje a gente vai falar da lua nova em Câncer. Tem um mapa aqui abertinho na minha frente e vou tentar destrinchar com vocês do que se trata essa lua nova. Antes de eu começar a te contar, deixa eu te falar. Você vai querer ficar até o final. Por quê? Porque primeiro eu vou fazer uma introdução do que esperar dessa lua nova e depois eu vou abordar os efeitos dela esperados por signo solar e por ascendente. Então recomendo que você assista o vídeo tanto para o seu signo solar quanto para o seu ascendente, para você poder ver se você ir ajustando para ver se bate para você. Muito provavelmente ambas as áreas da sua vida vão estar ativadas, tanto a área do ascendente quanto a área do signo solar. Para algumas será mais o signo solar, para outras será o ascendente. E aí quero também te convidar à ideia de repente vale a pena você também assistir para o seu signo lunar, porque de repente a lua nova vai fazer sentido para você se você ouvir as previsões para o seu signo lunar enquanto reflexo do que está rolando dentro de você. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu tenho pessoas que assistem o vídeo e que me falam que também bateu para o signo lunar. Então não se aveste não, assista para o seu signo lunar também, tá? Essa lua nova, ela chega no grau 4 de Câncer, ela tá conjunta a Júpiter. Júpiter está a 3 graus de Câncer, ela acabou de fazer uma conjunção com Júpiter. Júpiter está exaltado em Câncer, ele está muito bem nesse signo, então as proezas de Júpiter estão extremamente aparentes nessa alunação, e ela chega com um sextil a Marte. Então vamos começar a destrinchar um pouco isso. Em primeiro lugar, toda lua nova, ela é um novo início, né? É o nosso novo início mensal. A gente tem uma oportunidade de um novo início, mas os novos inícios da lua nova, eles não costumam ser barulhentos, eles são novos inícios mais delicados, mais suaves, né? Não menos poderoso, mas eles são novos inícios que, aliás, vou me corrigir, os novos inícios das luas novas, eles não são mais delicados ou mais suaves, eles são mais silenciosos no geral, porque a lua nova é uma lua escura. Então, no geral, aquilo que a gente planta ali, ou que dá o primeiro sinal de que está germinando ali, ele vai se desenvolvendo conforme a lua vai crescendo e vai ganhando mais luz, tá? E Câncer é sobre lar, família, pertencimento, mas também sobre lar interior, né? Então aqui a gente pode estar falando de um novo começo que envolve vínculos profundos, conexões importantes, família, não necessariamente de sangue, família. E é um começo que pode falar, inclusive, de expansão familiar. Por quê? Porque Júpiter tá ali, tá em Câncer na sua exaltação. Júpiter é o planeta benéfico, ele é o maior planeta do sistema solar. E quando ele não está se referindo em Câncer a uma expansão da família, ou um crescimento, ou uma mudança de casa, ou um novo lar, ou uma remodelação do lar, ele está falando de presença da fé, do otimismo, da sabedoria, da confiança, da autoconfiança, da expansão. E esse novo ciclo, ele se inicia, vamos dizer assim, né, sob a tutela de Júpiter. Ele se inicia
sob o olhar de Júpiter. Júpiter enquanto testemunha desse novo ciclo. Lindíssimo, maravilhoso. Então, ao mesmo tempo em que você pode, né, construir algo externo, comprar uma casa, vender uma casa, receber um novo membro da família, ter um filho, ter um neto, a gente pode estar falando de uma construção de um ninho interno, né? Que restaura a nossa intimidade com a gente mesmo, que acolhe aquilo que a gente sente com generosidade. Compaixão, generosidade, são palavras que estão muito presentes nesse novo início dessa lua nova em Câncer. A presença de Júpiter também me faz pensar numa lua nova que ela traz uma bênção. Né? Ela traz um novo início que vem imbuído de fé. Fé no que está começando, fé na vida, confiança, a certeza de que é possível encontrar segurança nas relações, é possível começar um novo capítulo na história familiar, que é um capítulo que vai trazer crescimento, que vai trazer expansão. É possível a gente apostar num lar maior, num lar onde mais coração de mãe, onde entre mais pessoas, onde mais pessoas possam estar presentes. Então, estamos falando de um novo início, que pode acontecer tanto dentro quanto fora, que pode ser tanto material quanto emocional, e que pode ser nas duas esferas, porque uma esfera pode ser um reflexo da outra. E não só isso, a gente sabe que água é sobre sentir, né? Então, se a gente estivesse falando aí só Sol, Lua, Júpiter em água, a gente poderia estar falando de um sentimento, a gente poderia estar falando de alguma coisa menos palpável e mais subjetiva, né? Mas para nossa bênção e nossa sorte, a gente tem, nesse novo ciclo, Marte em Virgem, no grau 4 de Virgem, o que significa que ele está em sextil exato a essa lua nova. Ou seja, existe não só esse potencial de crescimento e expansão, essa bênção, essa proposta, essa promessa, mas também existe a ação concreta na matéria, né? Quase como se a gente dissesse assim: para crescer, eu preciso agir. Eu preciso agir virginianamente, né? Eu preciso agir com método, com planejamento, eu preciso agir por partes, eu preciso agir para transformar esse potencial em alguma coisa que eu vou poder olhar, pegar, apalpar, acolher efetivamente. Então, se a gente for pensar em termos de sentimento e a gente for pensar exclusivamente na questão do amor, do afeto, a gente pode, combinando ali Marte em Virgem, Sol, Lua, Júpiter em Câncer, então a gente pode pensar assim: construir um ninho requer trabalho, construir um relacionamento requer trabalho. Trabalho não no sentido pesado da palavra, trabalho no sentido de compromisso, de ação. Expandir a família requer trabalho. Criar uma família amorosa e compassiva requer trabalho. Mudar para uma casa maior requer trabalho, requer ação. Expandir a minha casa requer ação. Torná-la mais confortável requer ação. Então, acolher as emoções, sim. Acolher a bênção, sim, mas também traduzir isso em ações, em rotinas, em métodos, em hábitos. Talvez esse seja o momento, por exemplo, de dar início a um projeto, a um novo projeto de cuidado pessoal, aonde eu cuido do meu corpo melhor, aonde eu reorganizo melhor a minha vida, onde eu reorganizo melhor o meu lar, aonde eu reorganizo melhor a minha rotina, até para eu poder nutrir essas pessoas que são importantes, até para que eu possa reforçar os laços que me importam, até para que eu possa ampliar a família, mudar de casa, né? É um momento, essa lua nova, ela é sobre
expressar o que a gente sente através de gestos, que podem ser simples. Não precisam ser grandes gestos, mas precisam ser consistentes, precisam ser palpáveis, né? Então, a gente tem essa combinação de Câncer e Virgem que vai falar pra gente que sentimento, né, sem estrutura, bênção sem ação na matéria, fé sem aplicação prática, não tem necessariamente valor. O valor está no que você faz quanto a essa oportunidade. Até aqui tudo lindo e maravilhoso, mas nem tudo são flores. Por quê? Porque um pouquinho antes desta lunação, tivemos uma quadratura entre Júpiter e Saturno, entre Júpiter e Netuno. Júpiter e Saturno tendo acontecido no dia 15, Júpiter e Netuno no dia 19. E aí, a lua nova chega, vamos dizer assim, momentos depois dessa quadratura ter sido exata. Ou seja, no momento da lua nova, Netuno está no grau 1, Saturno está no grau 1 de Áries, Netuno está no grau 2 de Áries e Júpiter está no grau 3 de Câncer. Acabou de acontecer a quadratura, tá? Acabou de acontecer. Dia 25, imagina. 14, 19, 25. A gente pode configurar uma história aqui, pensar que antes desse recomeço, quiçá a gente tenha passado por algum tipo de cansaço, de exigência, de demanda, até de decepção. Talvez eu tenha tido alguma situação que eu tinha grandes expectativas para ela e eu posso ter me decepcionado com essas expectativas. Então a fé está presente, a confiança está presente, mas ela tá tentando, a gente está tentando construir algo apesar do cansaço, apesar do esforço, apesar da dedicação, apesar de uma possível desilusão, eu vou sair desse sonho grandioso que eu tive com Júpiter, Netuno e vou para a ação na matéria com a Lua e Marte em Virgem. Eu vou sair do plano da ideia e do desejo emocional de que as coisas funcionem de uma certa maneira e vou passar para o movimento, por menor que seja, por mais singelo que seja, vou passar para o movimento palpável, né? Ou pode ser que esse novo começo ele chegue com uma expectativa que não vai se concretizar. Como o aspecto de quadratura é o que a gente chama de aspecto separativo, ou seja, ele já aconteceu, eu imagino que essa situação de desânimo, confusão, exaustão psíquica ou emocional, eu imagino que ela aconteceu antes da lua nova. Aconteceu durante a lua minguante. Mas pode ser que seja parte ainda da energia da lua nova. Saturno em Áries vai fazer o que ali, né? Ele é exatamente esse limite, ele é a impossibilidade, né? Ele é o limite físico e concreto. Em Áries, esse limite que a gente recebe, ou com o qual a gente tem que lidar, pode estar relacionado à tua autonomia, a tua capacidade de agir, a tua capacidade de concretizar. Não é que você não possa fazer nada, mas você não pode fazer tudo. E ele pode levantar questionamentos do tipo, né? Se eu não estiver no controle, então quem tá? Se eu não estiver à frente, então quem tá? Se as coisas não puderem ser feitas à minha maneira, então como é que vão ser feitas? Pode trazer esse tipo de questionamento. Já Netuno em Áries confunde isso. Por quê? Porque ele traz a questão da ideologia. Pô, mas eu quero. Mas isso tem que ser possível. Só que ele fala, isso tem que ser possível, esse novo começo tem que ser possível, desde um lugar de confusão e de poucas certezas, né? Para nossa sorte, quer dizer, para nossa sorte não, infelizmente, Saturno vem antes de Netuno. Então, primeiro a gente se depara com essa limitação, restrição, né? E depois a gente meio que fala, não, mas não é possível. Mas tem que ser, tem que poder,
tem que dar, sem clareza do que é possível, tendo acabado de lidar com limitações, e eu me encontro com certezas absolutas que de repente já não são mais tão absolutas, a gente pode acabar, se a gente não tomar cuidado, o potencial de ação dessa lua nova, desse novo começo, ele pode ficar encruado. Por quê? Porque o aspecto entre a Lua Nova e Marte é um aspecto de sextil. Então, a mensagem da Lua é como se fosse assim: é verdade, existem limitações. E é verdade, você não está no controle de tudo. É verdade, você não tem nem mesmo noção, clareza absoluta do caminho adiante. É verdade. O que está à tua frente tá nublado. Tudo isso é verdade. Mas você não precisa se resignar a isso, nem lutar contra isso. Não é o propósito, não é nem lutar contra isso. Você pode pegar aquilo que está dentro do seu controle, por menor que seja, e agir sobre isso para construir o futuro que você quer. Então vou dar um exemplo. Adoro dar exemplos, né? Mas acontece que nesse momento a gente às vezes falta o exemplo. Então vamos pensar assim, numa casa, né? Você quer muito comprar uma casa, mas essa casa tem problemas de documentação, que não te convém comprar a casa com aqueles problemas. E o dono do imóvel talvez esteja com dificuldades de resolver aquela documentação por qualquer razão que seja. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar e falar, peraí, então quais são as dificuldades e como é que eu posso agir sobre essas dificuldades para tentar minimizá-las? Como que eu posso ajudar o dono do imóvel a resolver essas dificuldades para que eu possa ter a casa? Como é que eu posso... Entende? Qual é a parte que te cabe e qual é a parte que você pode fazer? O que você pode efetivamente agir? Novamente, essa é uma quadratura separativa. Tudo indica que você está saindo do sentimento de desânimo ou de decepção ou de estar perdido. Tudo indica que você está saindo dessa névoa. E você está saindo dessa névoa com poucas informações, né? De certa forma, porque é uma lua nova, né? Então, assim, algo ali está começando, algo ali está surgindo. Você tem escolhas, podem não ser escolhas grandiosas, né? O pior parece já ter passado. A quadratura é separativa, mas esse passado te deixa algum aprendizado. O Júpiter está ali simbolizando esse aprendizado, né? Você não precisa ter todas as respostas e você não precisa ter controle total. Esse lar que você busca, esse pertencimento que você busca, essa expansão emocional que você busca, pode começar dentro de você, através de ações que você toma. E isso pode ser o princípio de algo grande, promissor, jupiteriano, que nutre. Pode ser o princípio disso. Como toda lua nova, esse é um momento muito bom para você agir intencionalmente, como se você estivesse plantando sementes que vão ou culminar na lua cheia, na próxima lua cheia, ou daqui a 6 meses, quando houver uma lua cheia em Câncer. Então, pergunte-se o que você quer, que intenção você deseja plantar agora, relacionada à vida emocional, à vida íntima, à vida familiar, a relações familiares. E família aqui pode ser de sangue ou de alma, tá? Ou por escolha. Que tipo de autocuidado você pode começar a implementar na sua vida para que você esteja mais pleno para ajudar quem você ama, para cuidar de quem você ama? Onde é que é o seu lugar? Onde é que é a sua casa? Ela pode ser dentro, ela pode ser fora, preferencialmente ela está nos 2 lugares. Onde é que está a sua casa? Então, vamos investir em atitudes simples durante a lua nova, no dia e durante essa semana, né? Cozinhar para nutrir quem você ama, especialmente comidas que têm alguma memória afetiva associada a ela, algo que é o bolo da vovó, a comida da infância. Criar um lugar, um espaço na sua casa que seja seu, onde você consiga relaxar, se conectar consigo mesma, se conectar com
a sua criança interior. Tem gente que gosta, inclusive, de escrever cartas amorosas ou de desabafo para sua criança interior, ou dizendo para ela coisas que você gostaria que tivessem dito para você e nunca foi dito, para você tentar se desvencilhar de determinadas culpas e se perdoar em determinadas situações, né? Você pode usar esse período para se reorganizar a sua rotina, para abrir espaço, né, para questões emocionais, de bem-estar emocional que realmente importa. Por quê? Porque no final das contas, essa lua nova, ela é sobre uma construção. É uma construção mega promissora, mas é uma construção no mundo prático, mas é uma construção amorosa. É uma construção de algo que de repente não pode ser como você imaginava que seria inicialmente, mas pode ser ainda muito bom. Se você tiver esse olhar generoso com a situação, se você escolher ver o copo meio cheio ao invés de ver o copo meio vazio, né? Pode ser um ótimo momento de lembrar que lar é aquele lugar onde a sua alma não precisa pedir permissão para existir. Então, acho que é importante a gente pensar nesse novo ciclo como algo que te lembre que você não precisa provar nada a ninguém, muito menos provar ser digno de amor, porque você é digno de amor. Agora vamos falar sobre os signos solar e ascendente. Arianos, signo solar ou signo ascendente, né? Para você essa lua nova vai ativar sua casa 4, então ela é profundamente ligada realmente a questões cancerianas, lar, família, vida íntima, bases, estrutura emocional, dinâmicas e relações familiares. E ela traz a oportunidade de você abrir um novo início envolvendo qualquer um desses assuntos. Então pode ser um ótimo momento, pode ser um momento em que surge um desejo, uma semente de repente você dá início a uma nova fase em casa, seja uma mudança física, seja uma mudança física de residência, uma reforma na sua casa que torna ela mais aconchegante e mais acolhedora para as pessoas, para sua família, para quem vem te visitar, para que você possa receber pessoas na sua casa, né? Ou ela pode ser simplesmente uma reorganização de ambientes de uma maneira que você se sinta mais acolhido e sinta que está mais aconchegante para você, né? Ela pode marcar o início de uma nova dinâmica familiar, ela pode marcar o nascimento de um novo membro na família. Ela pode ser o anúncio, né, de um futuro nascimento que vai ocorrer dentro do período de 6 meses, até 1 ano, porque Júpiter vai estar na sua casa 4. Ou ela pode simplesmente marcar o início de uma nova dinâmica familiar, onde você e vocês que convivem têm o desejo de deixar determinadas coisas do passado para trás e viver de maneira mais amorosa dentro de casa. O sextil que essa lua faz com Marte na sua casa 6 vai indicar o quê? Sim, você pode fazer essa ampliação em casa, você pode fazer essa remodelação, você pode fazer essa reforma, você pode criar esse ambiente, mas tudo isso vai exigir de você atitudes focadas, direcionadas na matéria e que incluem, talvez, modificações envolvendo a sua rotina, seu dia a dia, seu trabalho, sua saúde. Você vai ter que colocar a mão na massa para tornar a sua vida mais funcional, o seu desejo sobre esse lar mais funcional, para criar rotinas onde você possa cuidar melhor de si mesmo, cuidar melhor das pessoas que você ama, adotar hábitos que fortaleçam, aumentem o seu bem-estar emocional dentro e fora de casa, né? E sempre com atenção aos detalhes, né? Casa 6. Pequenas ações e ações consistentes podem gerar grandes mudanças. E aí, esse Saturno-Netuno, com o qual essa lua, que aconteceu, né, antes, a quadratura entre Júpiter, Saturno e Netuno que aconteceu antes da lua nova, Saturno e Netuno estão no seu signo, estão na sua casa 1. Então pode ser que você
seja essa lunação, esse parto desse novo lar, desse novo ambiente, dessa nova família, seja resultado de um processo que você vem se sentindo, vou usar a palavra pressionado, mas entre aspas, tá? Encorajado, instigado a fazer, que dá início a um novo ciclo pessoal para você. Sobre quem você precisa ser agora, sobre quem você deseja ser agora, porque com Netuno no seu signo, novos ideais surgiram, novas visões a respeito do que você quer para você surgiram, e você pretende, com essa lua nova, o melhor lugar para começar a alinhar com você é o lar. Só que, como Saturno, ele fala de peso, de responsabilidade, de pressão, você pode ter dificuldade em dosar, né, o autocuidado com as responsabilidades assumidas. Você pode ter dificuldade, por exemplo, falta de confiança na sua capacidade de promover e levar adiante as mudanças que você está querendo realizar dentro de casa. Então, digamos, você quer comprar outra casa, mudar de casa, você tem dinheiro, mas rola algum tipo de insegurança do tipo, mas será que eu tenho? Será que vai dar? Será que não vai assumir? Não vai surgir outra coisa que vai me comprometer? O que você precisa fazer? Não se sobrecarregar, botar um pé na frente do outro, entender que pertencer não depende necessariamente do físico, né? Bem-estar emocional não vai necessariamente depender do físico, pode ser subjetivo, mas você vai precisar tomar pequenos passos no seu dia a dia para construir esse lugar que você deseja habitar. Taurinos ou ascendente em touro vão viver essa lua nova na sua casa 3 da comunicação. Comunicação, parentes, irmãos, família estendida, o que favorece uma melhora significativa nas suas relações com pessoas do seu meio ambiente direto. Favorece uma melhora significativa na sua forma de se comunicar. Favorece uma comunicação mais amorosa, favorece uma comunicação mais compassiva. Favorece você iniciar algum estudo de algo que você curta, em algum assunto que você curta. Você pode se sentir instigado a estudar algo que você adora. Então é um ótimo momento para você começar um novo curso, para você iniciar algum tipo de blog, de projeto de escrita, algum tipo de presença em rede social, estabelecendo uma outra forma de se comunicar e encontrando um significado, Júpiter, nas coisas do dia a dia, casa 3. Note que Marte está ativando a sua casa 5. Então, para mim, de duas uma. Independente do que você vai fazer, precisa ser algo que você ama, que você curte, que te dá prazer, casa 5. Tá? Então, assim, se for um trabalho, se for um novo início envolvendo dinâmicas familiares com parentes, com irmãos, né? Se for esse início, você vai ter que realizar pequenas ações de afeto, de amor, que mostre exatamente como você ama de forma muito prática, muito virginiana e taurina. Se você for iniciar um novo curso, tem que ser algo que fale muito com seu coração, que fale muito com quem você é. Se você for iniciar um novo projeto de escrita, tem que ser muito a sua cara, tem que ser muito autoral. O que quer que você vá fazer em termos de relacionamentos com o meio ambiente direto ou comunicação, vai exigir pequenas ações que te ajudem a concretizar e a demonstrar de forma concreta o que está movendo você. Tá? E para onde a tua intenção está direcionada. Saturno, Netuno na sua casa 12, né, que fizeram quadratura com esse Júpiter antes dessa lua nova, vão pedir cuidado com cansaço mental, com a sua saúde mental, com aquilo que drena a sua energia. Você pode chegar nessa lua nova já cansado e drenado? Pode. Mas Júpiter estando ali, de repente, ele te dá aquele gás e se você focar naquilo que te dá prazer, de repente vai ficar bem mais fácil, sabe? Em alguns momentos você pode ter vontade de se isolar, de fugir, mas o momento de se isolar e fugir não é agora. O momento agora é de cultivar esse novo espaço, essa nova relação, essa nova dinâmica, essa nova voz
que você tem, tá? Pode rolar pressão, porque responsabilidade, culpa, etc. Não entra nessa conversa saturnina de casa 12. Não deixa isso te desviar, te distrair do objetivo. Use esse tempo para observar o que precisa ser encerrado, casa 12, né? Internamente, psicologicamente, para permitir que você abra espaço para novas conexões, porque a casa 3 também é uma casa de conexões, né? Pessoas que você conhece no seu meio ambiente direto. O Júpiter ali, ele enriquece isso, ele expande isso, ele traz pessoas novas para o teu meio, né? Então você vai para padaria, conhece gente, vai no happy hour, conhece gente, vai no shopping, ele traz uma expansão do teu meio ambiente direto, e isso te enriquece no curto, no médio e no longo prazo. Então você precisa aproveitar isso sem descuidar do autocuidado e com foco, sim, em se permitir pausas internas, mas também em fazer aquilo que te traz, em última instância, prazer, que prioriza muito o teu desejo. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, a gente está falando de uma lua nova que vai cair na sua casa 2, finanças, recursos, valores, autoestima. Júpiter ali é ótimo, né? Porque ele pode falar de um novo ciclo envolvendo esses assuntos. Você se valoriza mais, com isso você começa a pedir uma outra compensação financeira, ou você pode sair de uma mentalidade, de repente, de escassez, perceber a abundância, notar a abundância, mas você vai precisar ter um foco que é cauteloso, porque Júpiter ele pode falar de desperdício, então você precisa ter um foco cauteloso para aproveitar bem qualquer abundância, seja de autoestima, de financeiro ou de talentos. Você pode descobrir novos talentos, e eu acho que você precisa priorizar, se a gente estiver falando de entrada de dinheiro, você precisa priorizar investimentos que te tragam segurança emocional. Uma outra coisa que você pode fazer, considerando que esse Marte está em sextil na casa 4, é reorganizar as despesas de casa, os gastos, o seu orçamento familiar, os gastos. Porque você pode, a partir dessa mudança na sua renda, você pode decidir, por exemplo, fazer algum tipo de melhora em casa, alguma pequena obra, alguma modificação dentro de casa. Esse Marte, ele fala dessa atividade dentro de casa. E aí você precisa pensar em termos de que forma que isso aqui contribui para a minha segurança emocional, contribui para uma maior eficiência doméstica em termos de orçamento, contribui para um ambiente doméstico mais funcional, que não precisa ser só funcional, pode ser bonito também, mas principalmente que é um investimento e não um gasto. Marte na 4, ele vai ser sobre isso, né? Vai fazer reforma? Qual é a maneira mais eficiente de fazer? Vai mudar de casa? Como é que é essa nova casa? Que tão funcional ela é? O quanto que ela te traz paz de espírito? A casa 4 é uma casa emocional. Quanto ela te traz paz de espírito? As decisões que você vai ter que tomar podem ser que você tenha que tomar de maneira rápida, né? Marte, ele não demora muito, né? Vai reorganizar as finanças de casa? Como é que vai ser essa redistribuição com outros membros da família? É uma questão territorial? Quer que determinados espaços na sua casa sejam respeitados porque a tua autoestima ganhou outro gás? Que pequenas mudanças você pode fazer na rotina para poder trazer mais segurança e conforto emocional para você? Saturno e Netuno na sua casa 11 fala de que você vem de um processo onde você começou a revisar planos e projetos para o futuro. Você começou a revisar seus grupos, a quem você pertence. Talvez você precise de um plano e um projeto para o futuro que faça mais sentido para você. E aí isso cai para você dentro do contexto da autoestima, da segurança pessoal, que você fala, não, aqui a gente tem a aplicação muito concreta da questão do primeiro lar que a gente tem, constrói, possui, onde a gente existe, é efetivamente dentro de casa, dentro da gente. Esse Marte na 4 faz esse papel da construção desse lar dentro de você, né? Então, com foco numa reconstrução de planos e projetos para o futuro,
com foco no fato de que de repente alguns sonhos ficaram para trás, alguns amigos ficaram para trás, e o teu emocional pode estar abalado. Essa lua nova chega ali no teu lado ou financeiro ou emocional de autoestima e fala assim: não, vamos, a gente tem como mudar isso daqui. Já que o teu lado social tá se transformando e o teu lado de visão para futuro tá se transformando, como é que a gente pega isso e faz transformações dentro de casa, faço escolhas financeiras que vão derivar em uma melhoria doméstica para que eu possa até lidar melhor com possíveis reestruturações de planos e projetos de longo prazo ou de amigos a nível emocional. Signo solar ou ascendente em Câncer. Primeiro lugar, seu mês de aniversário, parabéns para você. Você tenha uma ótima revolução solar. Se não tiver agendado ainda a sua revolução solar, recomendo que agende para saber o que o ano traz para você. Essa lua nova, ela cai no seu signo. Então ela é mega, hiper, ultra importante para você. Ela cai no seu signo. Então é um novo começo para você. Ela inaugura um novo ano pessoal para você. E ela tá falando de você efetivamente plantar, semear intenções para aquilo que você quer ver crescer, se desenvolver e dar frutos nos próximos 12 meses, 6 a 12 meses, por causa do seu ano de aniversário, né? Embora para você exista uma janela um pouco maior, porque você está com Júpiter no teu signo também, mas isso é para outro momento. Então aqui tudo que está associado a corpo, a identidade, a imagem pessoal, a autoconfiança, tudo isso vai estar em pauta. Mas também temos aquela pergunta, né? Qual é o meu lugar no mundo? Aonde é que eu pertenço? Aonde é que eu me encontro? Por causa da presença de Júpiter ali. O meu lugar no mundo é dentro de mim? O lugar onde eu me encontro é dentro de mim? Tudo isso é parte do questionamento da lua nova. Enquanto lunação que fala de inícios, podemos estar falando do início de um projeto pessoal. Podemos estar falando de uma mudança de visual, de uma mudança de estilo de vida, de você assumir um papel na sua vida mais visível ou simplesmente de uma mudança na forma como você se apresenta ao mundo, né? Uma apresentação ao mundo que está muito mais generosa, que acaba atraindo generosidade para você, né? Que acaba atraindo coisas boas para você. E isso influencia diretamente na maneira como você pensa, como você se comunica e no seu meio ambiente direto. Marte, na sua casa 3, fala que essa autoestima, esse novo ciclo, esse novo você precisa ser apresentado ao mundo através da sua comunicação, a maneira como você se organiza no seu dia a dia, a maneira como você se posiciona. Podemos estar falando também de um ótimo momento para você lançar um curso, para você se organizar, para você escrever, para você falar de uma maneira assertiva sem ser agressiva, aplicando uma visão muito prática à sua abordagem de mundo. Pode ser um momento para você se posicionar com mais clareza em relação à família estendida, irmãos, parentes de uma maneira geral. É uma combinação no verbo de assertividade com sensibilidade. Isso pode ser muito empoderador. Saturno Netuno tá lá na sua casa 10, acabou de fazer uma quadratura a esse Júpiter. Talvez você esteja vindo de um processo aonde você teve algum projeto pessoal frustrado ou profissional. Talvez você tenha tido algum tipo de expectativa em termos de carreira, profissão, caminho de vida que acabou de ser frustrada. Ou que você tá ali testando para ver se funciona. Nada demais nisso. Isso tá acontecendo porque tá na hora de você enxergar a sua carreira e profissão de outra forma, porque ali também tem um novo ciclo começando. O bom dessa lua nova no seu signo é que ela te empodera a nível pessoal para conduzir as coisas desde um lugar de autocuidado e autoestima. Você pode ter dúvidas ainda a respeito de que caminho seguir? Com certeza, Netuno tá ali. Marte na 3 te dá essa assertividade de comunicação, mas Netuno tá no topo do teu mapa. Então sim, pode haver dúvidas sim. Como lidar com isso? Olha para você, olha para dentro, porque essa alunação é sobre quem você é, né? Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você possui, é sobre quem você é sobre identidade. E se você
conseguir colocar isso à frente, o resto vai se alinhar, porque a sua identidade e a sua percepção do seu valor pessoal vai estar firme e bem consolidada e bem fundamentada. Aí o resto, as fichinhas caem em seus devidos lugares. Signo solar ou ascendente em Câncer. Bom, para vocês, essa lua nova, ela vai acontecer na sua casa 12, que é a parte mais escura do seu mapa, né? A casa do inconsciente, a casa daquilo que está fora do teu campo de visão. E então a gente tem uma lua nova acontecendo numa área escura do seu mapa. Então esse novo começo, ele muito provavelmente vai chegar na sua vida de duas uma. Ou a gente está falando de um novo começo, né? Que vai inaugurar um novo ciclo associado à espiritualidade, à reflexão, à introspecção, a trabalhos psicoterapêuticos e psicológicos, né? Ou a gente tem um novo começo que vai estar falando disso, ou a gente tem um novo começo que vai começar realmente bem silenciosamente, né? Bem longe dos olhos de todos. Não necessariamente menos perceptível para você mesmo, né? Muito pelo contrário, profundamente significativo. Até porque Júpiter tá ali, Júpiter fala de significado. Então eu acho que uma das maneiras que você tem de aproveitar esse momento é se reconectando com você, se reconectando com o teu mundo interior, se reconectando com aquilo que tem um valor maior para você, um significado maior. Talvez seja um bom momento, como a casa 12 é uma casa que fala de fechamentos, talvez seja um bom momento para você dar início, lua nova, ao fechamento casa 12, de questões antigas, de questões do passado, e dar início a um processo de cura emocional. Também pode ser uma lua nova que fala de você começar algum tipo de atividade de casa 12, algum trabalho espiritual, algum trabalho de caridade, uma nova terapia, né? Ou simplesmente usar essa alunação para se permitir um descanso, se permitir um recolhimento. E isso vai ter esse recolhimento, esse descanso, esse novo começo, né, que pode ter até um fundo espiritual, precisa estar associado a ações envolvendo aquilo que você valoriza, como você se valoriza, como você se posiciona, porque essa lua nova ela tá fazendo um sextil com Marte na sua casa 2. Essa visão que você tem, ou esse novo projeto que tem início nos bastidores, longe dos olhos dos outros, ele tem um valor material e precisa ser refletido também no seu mundo material. Ou seja, à medida em que você entra em contato com você, ou que você investe na tua espiritualidade, que tal investigar como andam os teus ganhos e teus gastos para que esse Júpiter de 12 se transforme numa abundância material, ainda que não seja uma abundância visível a olhos nus, mas para que dê início a uma abundância material. Que tal você rever também como anda as suas finanças no sentido de, ok, para eu estar pronto para poder abraçar esse caminho que talvez seja menos material, como é que tá o meu lado material? Tô seguro? Não tô? O céu tá indicando, né, que o trabalho mais importante agora é interno, mas ele tá associado à questão de valores, tanto financeiros como pessoais. Então a pergunta não é sobre como você pode ganhar mais. A pergunta talvez seja, né, o que te falta dentro, casa 12, que você tenta suprir fora através do dinheiro? Será que o caminho é esse, ou será que o trabalho é de revisar a maneira como você se valoriza, se posiciona, se coloca diante do mundo? Para você, Saturno e Netuno estão na casa 9, então eu acho que você está ali, né, dando início a um novo ciclo, seja envolvendo estrangeiro, seja envolvendo fé, seja envolvendo crenças, filosofias de vida. Você está dando início a um novo ciclo, e isso pode ser confuso para você, ou ser difícil para você, especialmente quando, quiçá, o seu desejo agora com essa lua nova na casa 12 seja de se recolher e de evadir o mundo, né? Tem alguma coisa ali começando na casa 9 que tá demandando de você um trabalho, porque Saturno tá lá, e você de repente tá precisando ficar dentro de si,
Como que isso daí pode se falar? Como que essa lua nova pode se falar? Falar com esse Saturno-Netuno? Eu acho que esse Saturno-Netuno pode ter levantado algumas dúvidas para você, algumas crises envolvendo fé, envolvendo princípios, valores, né? E com isso você pode estar questionando o sentido de algumas coisas na sua vida, inclusive o sentido de algumas escolhas na sua vida. Pode estar sendo parte dessa alunação à medida em que você entende que algumas coisas não fazem mais sentido, e aí você dá início a um outro caminho que começa ali dentro de você, no teu inconsciente. A dica, eu acho que para você mais importante para o momento é: se acolha, se abrace, permita-se esse momento de recarga e regeneração, mas permita-se também não saber. Tá tudo bem não saber. E para você chegar a esse conhecimento que você vai chegar com essa lua nova, você precisa se dar o tempo necessário e ter uma escuta interior. Então permita-se não saber. Virgem no ascendente ou signo solar, a gente está falando que essa alunação vai ativar sua casa 11 dos grupos, amigos, planos e projetos para o futuro. Então a gente está falando de um novo começo nessas áreas. A gente pode estar falando de um novo começo envolvendo pessoas com quem você compartilha princípios, valores, ideais. A gente pode estar falando do início de um novo projeto coletivo, do início de uma projeção até em mídias sociais, mais presença em mídias sociais, e é um momento em que você pode se permitir sonhar e agir para colocar esses sonhos em prática. Marte está na sua casa 1, no seu signo, né? Então, aqui, aqueles sonhos que de repente você vinha almejando e que pareciam de alguma forma fora ou longe, você vai ter pessoas à sua volta que vão te apoiar nesse caminho, que vão te sustentar nesse caminho. Então, como é que você pode pegar essa ajuda e esse apoio, esse suporte, né? Seja de influência, seja um suporte emocional, seja um suporte de sabedoria, né? De mentoria. Como é que você pode pegar esse Marte na 1 que está te energizando para novos começos? Como que você pode usar ele para começar a construir com pequenos gestos esse sonho que você está vislumbrando com essa lua nova na casa 11, esse novo grupo, esse novo projeto coletivo. O que você pode fazer para ir atrás do que você deseja? A sabedoria está disponível, porque o aspecto entre Marte e Júpiter é de sextil. A iniciativa está presente, porque Marte está no seu signo e na sua casa 1. Então é hora de tomar decisões e de iniciar projetos. Por que não, né? É hora de se mover, é hora de agir, principalmente naquilo que envolva os seus planos e projetos para o futuro, mesmo os mais ambiciosos. E mesmo que as suas ações sejam em doses homeopáticas, né? Saturno, Netuno para você tá na sua casa 8, e esse Saturno, ele ativa medos inconscientes, então talvez você pode ter esse novo começo envolvendo esse Júpiter, né? Planos e projetos para o futuro, os amigos, grupos. Pode ter sido algo que você vinha adiando fazer, por não se sentir seguro, por não se sentir confiante, por achar que não tem a estamina ou a capacidade, por não sentir necessariamente que tem suporte, ou por não querer, por achar que não tem o recurso financeiro, por não querer começar algo em dependência com outra pessoa, porque aí se der ruim, você tá envolvendo outra pessoa, ou se der ruim pra ela, vai acabar dando ruim pra você, né? Eu acho que você vai essa lua nova te dá a oportunidade de sair dessa nebulosidade, sair dessa confusão e apostar que você pode não ser capaz de fazer muito, mas você pode ser capaz de fazer um pouquinho todo dia, o tempo todo, pra ir aos poucos construindo, né? Então, assim, você não vai ter controle sobre o processo. Renuncie ao controle, mas não renuncie à ação. Renuncie à ideia de que você pode determinar o resultado, mas não renuncie à sua capacidade de ir aos poucos contribuindo para o resultado que você deseja alcançar. Vá com calma,
Haja com assertividade, respeitando os teus limites emocionais, a tua capacidade emocional e costurando alianças com pessoas que te nutrem, não que te drenam energeticamente, que estão alinhadas com seu propósito, não que estão perdidas em suas próprias vidas. Signo solar ou ascendente em Libra, essa lua nova para você é sobre carreira, profissão e caminho de vida, um novo ciclo profissional, um novo chefe, uma nova oferta de trabalho, uma promoção. Tudo isso é possível. Você está entrando num momento de visibilidade pública e esse é um ótimo momento para você considerar que projeto de carreira, de repente, você nutre de alguma forma, que projeto de vida você nutre e você não colocou em prática até agora, porque de repente faltava o apoio, faltava o suporte, porque de repente você não conseguia encontrar a parceria adequada, né? Júpiter e Saturno na sua casa 7. Que projeto é esse? O que você poderia fazer agora que te traga expansão de horizontes, ainda que venha com mais responsabilidade? É hora de mudar de direção? É hora de mudar de trabalho? É hora de receber o seu reconhecimento pelo valor que você agrega? É hora de assumir um papel de maior liderança? É hora de você, de repente, checar se você está fazendo algo que ainda está alinhado com a sua vocação e com quem você é. Marte está na 12, no seu caso, né? Então, esse movimento todo de início, essa proposta de início, ela acontece antes de mais nada nos bastidores. Você vai começar a agir, a costurar algo fora dos olhos dos outros, sabe? O segredo é a alma do negócio. Então, assim, trabalhe sobre isso. Não é para você revelar nada agora, não tá na hora. Vá lidando com os seus medos, com receios, com inseguranças, conforme eles forem surgindo, né? Não se exponha por enquanto. Assuma o protagonismo que te for dado publicamente, profissionalmente, mas entenda que esse é um primeiro passo e que você precisa fazer uma construção de fundo para estar estruturado, para conseguir navegar esse novo momento de forma estruturada, né? Porque se a gente pensar no posicionamento de Saturno e Netuno no seu mapa, que estão na casa 7, os seus relacionamentos já estão passando ali meio que por um teste de realidade, né? Ilusões, desilusões, especialmente parcerias profissionais. Tá tudo bem mexido. Você, de repente, já está vivendo algumas rupturas, já está visualizando que algumas rupturas vão ser inevitáveis, né? Por outro lado, tem relacionamentos ali que podem ser fortalecidos e que podem ser trabalhados com maturidade. E esses relacionamentos, eles vão valer a pena, especialmente se eles apoiarem esse novo início profissional ou de imagem pública. Então, essa lua nova para você, ela é sobre você assumir o seu lugar no mundo com humildade, sabedoria e sabendo muito bem com quem que você pode contar nessa jornada, mas sem esquecer que a sua ação e o seu movimento precisa acontecer de você com você mesmo, construindo esse futuro que aparentemente vai começar a se desdobrar diante de você. Ascendente ou signo solar em Escorpião, essa lua nova cai na sua casa 9. Estamos falando de novos começos envolvendo viagens, estudos superiores, filosofia de vida, crenças, novos horizontes. E Júpiter na casa 9, ele tá muito bem, né? Ali é a casa dele. Então, é novos horizontes mesmo. É um momento perfeito para você iniciar uma jornada de aprendizado, de enriquecimento pessoal. E isso pode acontecer através de uma graduação, de uma pós-graduação, de uma viagem longa, de um ano sabático, ou através da exploração de uma nova filosofia de vida. Você vai sentir esse chamado para expandir seus horizontes, para ir além do meio ambiente direto, para ir além da rotina, conhecer e buscar algo que dê sentido à sua existência.
E à medida em que isso acontece, você vai agir diretamente sobre os seus planos e projetos para o futuro. Essa abertura de visão, ela vai informar determinadas ações e decisões que você vai tomar junto a amigos, grupos, causas e aos seus projetos. Também é possível que você venha liderar determinadas iniciativas com essa abertura de horizontes que a lua nova vai te trazer. Iniciativas em colaboração, iniciativas em grupo, né? Mas ainda assim você liderando, você contribuindo, você agindo e o teu passo a passo e a tua contribuição, por menor que seja, tendo um impacto coletivo. O céu aqui, ele tá justamente falando, olha, conecte-se com pessoas, Marte na 11, que te inspirem a crescer, lua nova na 9. Você tá com Saturno, Netuno na sua casa 6, aí tá o conflito. Como crescer sem desatender a obrigações do todo dia? É possível. Saturno e Netuno estão ali pedindo para você repensar a sua rotina, a forma como você realiza o seu trabalho, o seu dia a dia. Então as coisas podem estar confusas, você pode até estar se sentindo cansado, sem energia, sabe? Pode estar se sentindo meio como se fosse ficar doente e tal. E aí vai abrir essa oportunidade envolvendo Casa 9 e você pode por um momento pensar, cara, mas é mais trabalho que vai trazer para mim agora, não só no dia a dia, na rotina, agora também tem uma pós-graduação, agora também tem, uma viagem, agora também tem um curso, agora ainda tem outra coisa, mas não é assim e não é por aí o pensamento. O que também tem agora não é que você precisa dar conta de tudo, é que se você abrir o seu olhar numa direção mais ampla, você vai chegar muito mais longe, especialmente se você tiver os cuidados que o seu corpo pede para que ele possa acompanhar os seus sonhos. Então é sobre escolher os projetos certos, respeitando os seus ritmos. Ascendente ou signo solar em Sagitário, essa lua nova ativa sua casa 8 das finanças compartilhadas, da intimidade, da vulnerabilidade, das transformações profundas, né? Então a gente pode estar falando aqui do início de um novo ciclo, que pode falar de um vínculo emocional muito forte, pode falar de um vínculo sexual muito forte, podemos estar falando também da redefinição do que você entende por relacionamento, por entrega, por como você lida com dependências, inclusive financeiras, com controle, e pode, se você estiver num processo terapêutico, ser o início de um processo de cura também, de questões emocionais e etc. Temos que lembrar também que a casa 8 ela fala de renda variável, né? Bônus, participação nos lucros, etc. E Marte está na sua casa 10. Então, me dá a sensação aqui de duas umas. Se a gente estiver falando de relacionamentos, do início de um novo relacionamento, eu acho que esse novo início ele vai exigir algum tipo de construção direcionada e intencional para permitir que essa relação tenha um futuro. Marte na casa 10. Se a gente estiver falando de renda variável, de participação nos lucros, a gente está falando então de uma abertura, de um movimento envolvendo carreira, profissão, posição profissional. A gente está falando de um movimento e de decisões que precisam ser tomadas nessa área. Desde um posicionamento mais claro, né, sobre onde você está e o que você quer, até de repente apresentar uma conduta um pouco mais competitiva, um pouco mais estratégica, uma postura mais de líder, para poder abrir caminho na direção do lugar onde você quer chegar, mostrando não só as tuas habilidades virgem, como também a tua iniciativa. Lembrando que Saturno e Netuno estão na sua casa 5, então agora, né, você está passando por esse momento de modificação da maneira como você se relaciona com filhos, com pessoas queridas, pessoas que você ama, com seu próprio prazer. Então pode ser que você, em algum ponto, seja difícil para você fazer, vamos dizer, essa
escolha entre, né, um trabalho mais dedicado, envolvendo carreira, profissão, caminho de vida, envolvendo o futuro de um relacionamento e o seu prazer pessoal, você, com as pessoas que você ama, com o teu tempo livre, com filhos, com romances. Eu acho que essa área da sua vida, ela tá sendo reestruturada, mas como o Netuno tá ali, há uma confusão. Você pode entrar nessa lua nova já tendo acabado de passar por algum tipo de decepção ou de restrição em termos de tempo e disponibilidade, tanto seu de estar com as pessoas que você ama, quanto das pessoas que você ama de estar com você. O que acaba derivando numa oportunidade de abrir uma frente ou financeira ou relacional que você vai ter que construir passo a passo para que chegue a te trazer o que você deseja. Existe aqui um convite dessa lua nova para que você mergulhe fundo, casa 8, né? Seja nos seus afetos, seja nas suas finanças, sem se deixar consumir, mas com entrega, com coragem para dizer não. Isso me nutre, eu quero isso, ou isso me drena, eu não quero isso. Signo solar ou ascendente Capricórnio, essa lua nova tá ativando sua casa 7, relacionamentos e parcerias, amorosos ou não, pode ser profissional. Então a gente tá falando aqui de uma oportunidade bem generosa, de um recomeço ou de um começo envolvendo uma parceria que é bastante promissora, né? Traz algo generoso e abundante, muito jupiteriano. Pode ser o início de uma nova relação, pode ser um novo ciclo dentro de um relacionamento existente, pode ser uma nova forma de se posicionar diante do outro, pode ser a entrada de uma pessoa jupiteriana na sua vida. É hora de você estabelecer vínculos que sejam mais nutridores, e esse vem com uma promessa muito honesta, muito generosa. Claro que vai exigir atividade de você, Marte está na sua casa 9, então digamos que para essa pessoa entrar na sua vida, né, ou para esse relacionamento entrar na sua vida, ou para que os relacionamentos existentes na sua vida possam se renovar e possa ter início um novo capítulo, você vai precisar agir de maneira intencional para expandir os seus horizontes, né? Marte está na sua casa 9, então não vai entrar uma pessoa na sua vida cheia de, vamos dizer, super benéfica, super maravilhosa, viajada, inteligente, culta, etc. e você ficar ali pequenininho no seu. Não, é hora de você se movimentar, de você estudar, de você viajar, de você buscar formas de expandir a tua mente, de você buscar forma de pensar fora da caixinha. Pode ser um ótimo momento para você planejar uma viagem junto com um parceiro que de repente já existe na sua vida, ou junto com essa nova pessoa. Pode ser o momento de planejar algum tipo de expansão para a relação, né? Vamos dar mais um passo, vamos crescer, vamos nos comprometer mais. Pode ser um momento de planejar uma mudança para o exterior, fazer um curso juntos, entrar numa faculdade juntos. E se você estiver sozinho, essa é uma energia também que te expõe a outras pessoas com outras bagagens culturais e que vem te enriquecer. Você tem que estar só aberto e disposto a abraçar a oportunidade. Saturno, seu regente, né? E Netuno estão na parte mais baixa do seu mapa. Você está passando por uma reestruturação emocional que, por causa da presença de Netuno, ela parece um pouco nebulosa. E acho que mais do que isso, acho que você está reestruturando toda a sua base emocional, familiar, de responsabilidades. Mas eu acho que internamente você pode estar fragilizado e talvez você fique até meio cabreiro com essa oportunidade relacional, considerando que emocionalmente você pode estar inseguro, sentindo que falta uma base sólida para você, até mesmo para você receber algo tão bom, tão grande, e falta talvez a energia para agarrar aquilo e correr com aquilo e levar aquilo adiante. Então,
Com essa lua nova, é importante que você escolha vínculos e se abra para pessoas que te ajudem a se sentir em casa, na companhia delas, que seja de uma certa forma um lar para você, que te permita ser vulnerável, que acolha as suas vulnerabilidades e que as respeite, que não aceite menos na sua vida do que um espaço de verdadeira parceria e que não aceite também que você, por causa dos seus medos, entre na parceria com mesquinharia. É mútuo, precisa ser mútuo. A nutrição precisa ser mútua com Júpiter na 7. Signo solar ou ascendente em Aquário, a lua nova cai na sua casa 6, rotina, saúde, trabalho, dia a dia. Estamos falando de um novo começo ali. Com Júpiter presente, né? Vai ser difícil a gente dar início àquilo que requeira disciplina, porque Júpiter ele não é exatamente disciplinado. Então, eu acho que, na melhor das hipóteses, isso aqui é uma mudança no teu ambiente de trabalho, onde você de repente recebe uma posição de mais liderança ou recebe um reconhecimento por um trabalho bem feito, o que dá início a um novo ciclo para você. Pode ser uma mudança de escritório, pode ser uma mudança de chefe, linha direta, mas você vai precisar organizar a sua agenda para não ficar assoberbado, você vai precisar adotar práticas saudáveis para não engordar. Você vai precisar dar início a novos hábitos que te impeçam de cair no sedentarismo que é comum de Júpiter. E para que você possa trabalhar, se dedicar ao que quer que surja, né, sem exageros e sem preguiça, que também é uma palavra jupiteriana. Marte tá na sua casa 8, então você tá com essa questão profissional acontecendo, abre-se uma porta para uma renda adicional, uma renda variável, uma participação nos lucros, né? Abre-se uma porta para isso. Se a questão não for profissional, Marte na 8, abre-se uma porta para você trabalhar sobre questões psicológicas, vínculos, situações que você sente que você precisa ter o controle e entender como que esses fatores relativamente inconscientes influenciam no teu bem-estar, na tua rotina, no teu corpo e na tua saúde. Então usar essa força marciana para fazer os cortes necessários e para tomar as iniciativas que possam abrir um caminho de repente financeiro abundante para você, sempre com a responsabilidade emocional, né? Saturno e Netuno na sua casa 3 estão ali abrindo um novo caminho envolvendo comunicação, envolvendo aprendizado, envolvendo família estendida, que se a gente for levar para a dinâmica do trabalho, né, pode ser que essa lua nova chegue com uma promessa e te encontre meio cansado, meio desiludido e um pouco com medo de receber, de abraçar. Não tenha medo. Não, o que tinha que decepcionar você já decepcionou, já passou, já ficou para trás, né? Então pega essa nova perspectiva mental e organiza o teu pensamento para que você possa agir e se beneficiar da proposta da lua nova. Essa lua nova, ela vai te dar as ferramentas para que você tenha uma vida mais funcional. Vai exigir de você disciplina? Vai, porque Júpiter não é disciplinado. Mas mais do que isso, você vai precisar ter clareza para não olhar para isso com pessimismo. Ah, não, mas e se eu der de mim, e se eu me esforçar, e se eu acreditar, e se eu abraçar e me decepcionar? Não vai, não tema. Vai fundo. Por fim, ascendente é o signo solar em Peixes. Essa lua nova acontece na sua casa 5, dos filhos, dos amores, das pessoas queridas, dos prazeres, da arte. A gente está falando de um ciclo de fertilidade. E aí a gente pode pensar no início de projetos criativos, a gente pode pensar na chegada de um novo amor, a gente pode pensar na nutrição de um vínculo existente, a gente pode pensar em filhos, gravidez, nascimento de filhos. E a gente pode pensar num novo ciclo onde o teu prazer pessoal é contemplado de uma maneira mais presente, mais forte, né? Com mais espaço. É um momento de você se permitir sonhar,
sabe? Com todas essas coisas. Com amor, com prazer, com filhos, com pessoas queridas. É hora de você rir mais, é hora de você criar um espaço na sua vida que te permita brincar. E trazer o seu par para isso, trazer esse outro significativo da casa 7 para isso, e envolver esse outro nisso, porque Marte está na sua casa 7 e desde lá ele vai te ajudar a atrair parcerias que tenham a ver com essa essência da lua nova que tá rolando ali na tua casa 5, no teu ego, na tua alma. Então, pode ser um momento em que você vai abrir portas para uma nova sociedade, aonde você tá mais presente, egoicamente falando. Pode ser um momento em que você vai se abrir para um relacionamento afetivo mais importante, aonde você chega mais leve, porque existe esse renascer pessoal com essa lua nova na casa 5, né? Pode haver alguma tensão, né? Se você sentir que o outro tá exigindo de você mais do que você pode dar ou mais do que você deseja dar. Então é preciso tomar cuidado com o conflito, afinal de contas, Marte é sempre Marte na casa 7, né? Então é importante tomar atenção com possíveis conflitos que possam surgir agora, mas sempre lembrando que esse conflito ele aparece com cara de oportunidade de abertura de um novo caminho, oportunidade de abertura de um novo panorama, sempre surge como oportunidade. Saturno e Netuno na sua casa 2 estão ali fazendo um trabalho na sua autoestima, e aí eu acho muito interessante essa lua nova na casa 5 acontecendo na sequência dessa quadratura Júpiter-Saturno-Netuno, porque de repente se a tua autoestima estava oscilando, esse Júpiter na 5 ele vai dar um gás. Se você estava inseguro a respeito do se permitir ter prazer por causa do Saturno na 2, será que eu tenho dinheiro, não tenho, devo fazer, não devo? Essa lua nova vai falar, pô, mas você merece, né? Podem haver dúvidas? Pode. Pode haver insegurança? Pode. De repente, se surgir alguém muito bacana, muito especial, você pode ter dúvidas sobre se você merece? Pode. Vai ficar grávida? Pode achar bom demais para ser verdade e ter medo de perder? Pode. Tudo isso é possível. Mas lembra que isso é uma influência planetária momentânea. Saturno e Netuno na sua casa 2. Lembra que o propósito de Saturno na sua casa 2 não é destruir a sua autoestima e te deixar inseguro. É construir a sua autoestima sobre bases mais sólidas. E não existe, eu acho que o melhor caminho para você fazer isso, ou talvez o caminho mais acessível nesse momento para você fazer isso, é essa lua nova, que tá ali dizendo, existe um valor também na alegria. Tá ok você ser feliz. Você pode ser responsável, mas ser feliz também faz parte. Tá ok curtir aquilo que faz os seus olhos brilhar, que faz você vibrar. Acredita, confia, porque o resto se desenrola a partir disso. Entendeu tudo? Ficou claro? Se não ficou, deixa nos comentários e deixa o seu like aqui. E a gente se vê nas redes sociais, tá bom? Beijo!